Fala pessoal, beleza? Então, essa é a terceira parte da configuração do HomeLab. A gente agora vai configurar um servidor de DNS recursivo e uma máquina virtual, né, um Ubuntu, utilizando uma virtual machine, que vai utilizar esse DNS recursivo como a sua rede primária para poder fazer acesso à internet. Lembrando que esse servidor de DNS recursivo que a gente vai configurar, você pode utilizar ele na sua rede em casa e bloquear anúncios, aquelas propagandas que ficam aparecendo na tela. Vai ser bem legal. Vamos lá. Indo direto aqui para a configuração do sistema, lembrando que no último vídeo a gente já tinha configurado o Proxmox para ele ficar no jeito. Se você não assistiu o segundo vídeo de configuração do Proxmox, eu vou deixar o link aí para você poder acompanhar, tá? Você precisa fazer a configuração do Proxmox antes para depois você conseguir rodar o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então, de cara aqui, de primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa de um servidor virtual para poder testar e colocar as coisas aqui para funcionar. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vindo aqui direto no local LVM, aqui no HomeLab, a gente vai com o botão direito em cima do HomeLab e vai criar um VM, Create VM. Vamos passo a passo. Aqui é o nome do Node, que é o que a gente já está usando aqui. O Node nada mais é do que o nó, né? É o primeiro nó do data center, que é esse cara que a gente está usando aqui. VMID, o que é esse VMID? É o número, é o ID da sua VM. Ele coloca 100 aqui como ordenação, aí você pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar aqui 123. Beleza, o VMID é 123 e o nome da máquina que a gente vai colocar aqui é Ubuntu VM, tá? Vou botar aqui Ubuntu VM. Então a gente já tinha baixado uma ISO no outro vídeo, que é essa ISO aqui do Ubuntu 2404 Desktop. Eu já apontei a ISO para rodar e agora é o sistema operacional. Eu já tenho uma interface gráfica física, que é uma GPU que tá ligada nesse servidor, tá? Então eu vou usar ela como uma GPU para rodar aqui o sistema. A BIOS eu não vou mexer em nada, QEMU a gente não vou marcar também. Isso aqui não mexe em nada, aqui eu só vou mudar a placa de vídeo. No seu caso lá você vai optar pela placa de vídeo que estiver aparecendo, não precisa mexer. Disco, isso aqui é muito importante, tá? Geralmente o Ubuntu, mínimo disk require. Vamos ver quanto que ele pede de tamanho de disco para funcionar direitinho. 25 GB, né? É o recomendado. Então eu vou colocar 32, vou botar 40, vai? A gente tem espaço aqui para rodar, não tem problema nenhum. Então eu vou colocar 40 GB. Lembrando que você precisa analisar também a cota de armazenamento que você tem no seu servidor, tá? Se é um servidorzinho mais simples, pode colocar no talo ali na restrição básica, não tem problema, mas com 25 GB ele não vai ter nenhum problema de funcionar, tá? Vamos fazer até o teste, né, na prática, né? Vamos colocar 25 GB mesmo, que é o que tá na documentação lá que a gente viu no Google. Então beleza, vamos colocar 25 GB. Qual é o mínimo aqui que eu te aconselho a colocar para você não ter uma experiência ruim rodando Ubuntu em Virtual Machine? Deixa pelo menos 2 cores, tá? Cores aqui são núcleos, tá? Você vai usar o teu processador aí do servidor com pelo menos 2 núcleos rodando, já é mais do que o suficiente. Memória, aqui a gente vai colocar, eu vou colocar 8192, que é o... Isso, GB. 8192. Eu vou colocar 8192, porque são 8 GB, né? Mas você pode colocar 4 GB tranquilamente, que vai funcionar também de boa. Parte de networking, não precisa mexer em nada, ele vai pegar a internet que está na sua rede e vai atribuir um IP para você aqui nesse equipamento, tá? A internet que estiver rodando na sua casa, ele vai puxar aqui para você, não tem problema nenhum, porque a gente vai usar aqui, vai funcionar de boaça. Então, avançou. Aqui é uma informação geral do que a gente escolheu de configuração, só recapitulando. 2 cores, o CPU x86, o disco que é a ISO do Ubuntu que a gente já botou, 8192 que dá 8 GB de memória, o nome dele que é Ubuntu VM, a parte de net 0, que é a parte de configuração de rede que a gente não mexeu, deixou como estava, o tipo de OS Type e outras questões aqui, o VMID, a quantidade de socket, foi um socket só, não tem problema. Eu vou marcar aqui só para ele startar após a criação, tá? Start after create, que eu já quero que ele inicie o sistema depois de ligar. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a criar a máquina, você pode ver que tá aparecendo uma barrinha ali, ó, de informação, e aí quando você cria, ele tem aqui um botãozinho console, tá vendo? É o console dele. Esse console, ele vai me dar a imagem do próprio sistema operacional rodando. Então aqui eu posso vir com o botão direito e clicar aqui, ó, em console, que aí ele vai abrir para mim uma tela exclusiva só para o sistema lá, ó, tá vendo? Ele vai abrir para mim aqui uma telinha só com o sistema operacional. Então beleza, aqui eu vou botar try ou install Ubuntu, né? Testar ou instalar o Ubuntu. Essa instalação que eu vou fazer bem rápida, porque ela é uma instalação muito parecida com a instalação que foi feita no Linux Mint. Também tem vídeo do canal, a gente fazendo passo a passo de configuração dele aí do Linux Mint. Beleza. Ele agora vai carregar os processos do sistema para poder iniciar a instalação. Aqui, pessoal, é bem tranquilo, tá? Aqui a gente tem a telinha de inicialização do Ubuntu, como se a gente estivesse rodando um pendrive ou de alguma coisa do tipo. Lembrando que esse comportamento, ele vai demorar um pouco mais porque a gente está virtualizando um recurso de vídeo, de imagem. Então, como a gente colocou recursos bem limitados, ele vai funcionar sempre na cota, então vai ficar um pouquinho mais lento. Isso aqui é só um teste. O ideal é que você utilize outros tipos de serviço aqui no container. Depois a gente vai fazer mais vídeos aí ensinando algumas ferramentas legais. Inclusive, se você quiser ler e-book, ler HQ num servidorzinho, a gente consegue fazer um vídeo disso também bem bacana. Então,
Beleza, aqui eu vou colocar português, Brasil. Próximo. Aqui eu não vou mexer em nada, tá, pessoal? Eu vou deixar bem simples, só pra gente fazer a configuração e já partir pra parte de instalação do DNS recursivo e ver ele rodando na prática. Aqui ele tá pedindo pra usar conexão via cabo, eu vou usar, instalar o Ubuntu, beleza. Cabo, ativa, instalação padrão, não vou instalar drive nenhum, porque eu não preciso por agora. Vou fazer uma instalação bem crua, só pra gente não perder muito tempo. Beleza, ele vai apagar e instalar o disco. Aqui o nome, vamos botar aqui Ubuntu, tá fraco mesmo, solicitar minha senha, não quero, fuso horário São Paulo mesmo, instalar. Beleza, agora ele vai fazer o processo de instalação, eu vou pausar o vídeo e já vou voltar com ele com o Ubuntu inicializado já como máquina virtual, sem o processo de instalação. Beleza, pessoal, finalizada a instalação, aqui ele pediria para reiniciar e continuar testando. Aqui eu vou só fechar e vou desligar essa máquina, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque a gente vai configurar primeiro o DNS e depois a gente volta para cá, tá? Lembrando que isso aqui tá tudo virtualizado, então o próprio Ubuntu mostra aqui a parte de remoção de pendrive e tal, né? Para você fazer o desligamento correto, que não tem necessidade. Depois de um tempo você pode ver que ele fica cinza aqui, né? Nesse menu aqui de baixo, informando que ele tá desligado, tá? Beleza. Esse é o procedimento de instalação de uma virtual machine. A gente faz uma instalação muito parecida que a gente faria fisicamente, só que a gente vai declarar desse servidor os recursos que a gente vai usar dela. Então a gente definiu memória, disco, tudo isso, tá? A mesma coisa a gente consegue fazer com container, só que é muito mais fácil porque existe um site que ele dá pra gente algumas informações já de projetos já conhecidos, de servidores conhecidos, né, de ferramenta, que a gente consegue fazer literalmente a um clique de instalação. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo e vou acessar com vocês aqui só para mostrar no passo a passo, mas é esse site aqui, ó, Proxmox VE Help Scripts. O que esse site tem? Ele tem uma gama enorme de ferramentas que a gente consegue utilizar para poder fazer a instalação. Aqui eu vou procurar pelo Pi-hole. Bem tranquilo. Você vai ver que tem um comando bash, tá vendo? Esse comando bash aqui é o pulo do gato para fazer toda a configuração. Você vai copiar esse cara, tá? Copiou, você vai voltar pro Proxmox, pro dashboard, vai vir aqui no HomeLab, vai vir aqui no Shell, e aqui no Shell dele, o que você vai fazer no Shell? Você vai colar, literalmente colar. Você vai dar um Ctrl V aqui, ó, tá? Você vai vir com o botão direito e colar. Só que tem um probleminha aqui que eu fiz de errado, colou errado. E tá, foi. Agora funcionou. Por algum motivo ele deu um piado. Ah, perdão. Porque na verdade aqui você tem que dar Ctrl Shift V para ele fazer a colagem. Mas nada impede de você também fazer o seguinte, tá? Você pode ir lá de novo, copiar o script aqui, ó, ou clicar aqui no botão copy, né, que é mais fácil. Vai vir com o botão direito e vai vir colar texto sem formatação ou só colar, tá? E aí ele vai colar aquele script inteiro aqui. Você vai chapar um enter. Ó, agora nós vamos criar o Pi-hole LXC. O que é esse LXC? Ele é um tipo de container que o Proxmox usa para poder fazer um container já pré-configurado. Aí eu vou dar um yes aqui e ele vai fazer toda a configuração. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Esse site que eu tava mostrando na tela, ele é um site que já não tá mais funcionando por conta da versão do Proxmox, tá? Você pode ver que apareceu uma mensagem de erro na tela ali, ó, que ele requer uma versão 8.1 ou anterior, tá? Essa versão então ele não aceita. Não tem problema, a gente já catou aqui a outra versão nova do Proxmox que atende às nossas necessidades. Qual é o processo? Muda alguma coisa? De forma alguma. A gente vai vir aqui de novo na busca do site, vai procurar pelo Pi-hole e aqui é a mesma coisa. Ele tem um comando com bash, você vai copiar esse comandinho e vai colar lá. Colei, chapei o enter. Ele vai iniciar o mesmo processo, ó. Você quer send diagnóstico LX installation? Não quero mandar nenhum dado, quero só que ele faça a instalação. Eu vou utilizar a instalação padrão, tá? Eu não vou configurar nada diferente aqui. Ele vai fazer tudo sozinho para mim. Por que eu pedi para ele fazer isso? Porque aqui ele já tem toda uma configuração padrão do mínimo que você precisa pro Pi-hole funcionar e ser um DNS recursivo sem a menor dificuldade. A gente vai rodar ele aqui bem de boa. Ele vai fazer todo o processo de instalação agora, que é um processo mega rápido, tá? Ele não demora muito. Ó, ele já tá criando o container LXC. Lembrando que isso, na verdade, é um container que ele só tem ali o que precisa estritamente para o sistema funcionar, tá? Ele não precisa de nada mais do que tá ali. Então ele fica bem leve, ele fica bem enxuto. Você pode ver que eu tô usando 512 mega. Eu não tô usando 512 giga. De longe eu tenho esse de recurso aqui no servidor para rodar. Ele tá usando 2 gigas de disco, menor do que um pendrive hoje em dia. E tá usando 1 core de processador, só que ele não vai usar isso tudo. Eu vou mostrar para vocês no detalhe depois que ele não vai usar isso tudo. E ele tá usando 512 mega de memória, tá? Ó, ali ele já deu uma mensagem que não tem IPv6, normal, não tem problema, não tem IPv6 na rede configurado, mas o IPv4 ele me deu IP lá, ó, que é o 10.0.116. É nesse cara aí que a gente vai brincar, tá? Ele agora vai fazer update do sistema do container, pode ver que tem uma mensagenzinha rodando ali do update do container, para ele terminar agora esse processo de update.
Deixa eu até subir minha câmera para cá, que eu acho que tá omitindo algumas informações. Vai instalar as dependências, instalando o Pi-hole, beleza. Agora ele vai instalar propriamente o Pi-hole. Por que ele fez aqui agora, tá, gente? Ele instalou primeiro o Debian, a base do sistema no container, e dentro dessa base do sistema operacional ele instalou o Pi-hole. Mas aqui você não tem um software agregado, um monte de perfumaria e um monte de coisa desnecessária. Você tem apenas o que você precisa. Final da instalação, ele mostra a mensagem aqui, ó. Você gostaria de adicionar o Unbound? O que é esse Unbound? Unbound nada mais é do que o DNS recursivo. É o DNS que vai fazer as operações de leitura aqui pra gente. Então eu vou dar um Y aqui para dar um yes. Aí ele pergunta, ó, o Unbound configura um DNS recursivo por padrão. Você gostaria de configurar um DNS, um forward DNS, né? Aqui eu vou colocar só um Enter, sem nada, que ele já tem o padrão de instalação do DNS recursivo com que a gente precisa. Enquanto ele tá instalando aqui, eu não posso sair da tela, tá? Porque se eu sair da tela, o que acontece? Eu perco esse dashboard da tela. Então o que você pode fazer quando você fazer a instalação aqui no Shell, seguindo os passos que eu te passei? Vem aqui com o botão direito, ó, no HammerLab, clique em Shell, que aí fica mais fácil de você mexer. Beleza, pessoal. Aqui ele já finalizou o processo de instalação do nosso container aqui. Como você pode observar aqui, ele já deixa na tela pra gente um endereço de IP 10.0.0.116. Lembrando que a gente fez a configuração toda zerada, sem nenhuma preocupação com configuração manual de nada. Aqui eu vou selecionar, porque esses textos aqui a gente pode selecionar igual normal mesmo uma página web. Então aqui eu vou selecionar esse cara, http://10.0.0.116 admin. Vou copiar e vou colar aqui numa outra aba. Beleza, pronto. Já estamos aí com o nosso Pi-hole, que é o nosso servidor de DNS funcionando, tá? Então vamos lá. Aqui em lists, você pode ver que ele tem só uma lista assim, uma lista, tá vendo? Como se fosse uma lista de bloqueio para determinados sites. Ele tem um item só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai numa lista, que o nome dessa lista é The Firebog, firebog.net. Que site é esse? Nesse site, ele tem uma listagem com várias listas que tem suspeita de ser malware ou ser algum tipo de lista dessas de spam, né? Então ele faz todo esse filtro baseado nessas listas. O que eu recomendo você a fazer? Lembrando que eu vou deixar todos os links do que a gente tá vendo aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida. Eu vou pegar todos os itens dessa lista, vou dar um zoom aqui para ficar menos pequenininho. Todos os itens dessa lista que estão em verdinho, tá vendo? Que são listas que já são verificadas. Então aqui eu vou abrir um notepadzinho e vou copiar todas elas. Vou vir aqui na de Advertising List, ó. Vou pegar todo mundo que tá verdinho, eu vou colar aqui. Telemetria e tracking também, colar aqui. Uma em cada linha, tá? Cada link numa linha separada. E, por último, a lista de itens maliciosos, tá? Beleza, o restante aqui é só umas orientações que eu não preciso agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esses itens todos dessa lista, vou voltar lá no Pi-hole, vou vir aqui nesse address e vou dar um Ctrl V. Sem medo de ser feliz, só vai dar um Ctrl V e add. Se eu fizer errado aqui, eu acho que eu adicionei na allow list. Então, peraí que eu vou apagar todas elas de novo, que eu fiz besteira aqui, porque eu adicionei nas listas de liberação. Não é isso que eu quero fazer. Tá, de volta aqui, tá? Lembrando que essa tem que ser uma lista de bloqueio. Então, o que a gente vai fazer de novo lá? Eu vou copiar essa lista de novo, vou colar aqui, vou botar em add block list. Prontinho. Ele adicionou todo mundo lá, como deveria ser. Tanto que apareceu até uns checkzinhos verdinhos. É o suficiente? Não é o suficiente ainda. Por quê? Repare que aqui na lista eu tenho um contador, que ele tem aqui, ó, 28 números de subscribed enable lists, né? O número de listas que eu tenho habilitadas são 28. Dá até pra gente fazer uma conta aqui, ó, porque se eu tenho 27 aqui, mas aquela que já tinha 28, tá certinho. E quando você vem aqui no dashboard do Pi-hole, ele só tem 232 mil itens, ou seja, o valor que tinha antes, não mudou nada. A gente vai resolver isso agora. Você vai vir aqui em Tools e vai vir aqui em Update Gravity, essa opçãozinha aqui, e vai clicar em Update. Nesse momento aqui, ele vai começar a ler todas as informações, toda a lista de pacotes daqueles itens que a gente carregou do site do Firebog até o final. Ó, done, tá vendo? Finalizou, bacana, tá tudo funcionando. Belezinha. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pro dashboard do Pi-hole e vai ver a quantidade. Olha isso, a diferença. 1.216 e lá vai de itens, de listas para você poder bloquear na tua rede aí, tá? Garantia de segurança para muita coisa. Então como é que vai funcionar o teste agora? A gente já tá com ele funcionando. Agora a gente precisa validar se o DNS recursivo tá habilitado. Então aqui a gente vem em Settings. Aqui na parte de System, ele por padrão vai estar básico, que minha tela tá ocupando aqui o espaço que tá mostrando as informações. Lá em cima ele tá mostrando uma informação de básico, tá vendo? O que eu quero fazer? Eu quero mudar para ele Expert. Marquei aqui, ele já mudou, tá vendo? Já aparecem mais opções aqui. E aí a gente vai vir aqui em DNS. O DNS já tá como Expert aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui embaixo. Repara que ele tá aqui, ó, 8.8.4.4, que é o DNS do Google. Eu não quero esse cara. Então eu vou desmarcar ele e vou deixar só o DNS recursivo, tá? Só o DNS local, na verdade, que é o próprio
próprio Unbound que a gente instalou no começo da configuração lá desse container, tá? Então ele vai botar 127.0.0.1, que é o mesmo IP de localhost, ele tá apontando pro próprio servidor na porta 5335. A gente vai salvar, beleza, sucesso, já tá tudo configurado. Agora a gente vai voltar pro Ubuntu. Eu vou abrir aqui o console do Ubuntu, vou dar um start nele para ele carregar agora. Beleza, então agora a gente já tá com o Ubuntu iniciado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste de navegação padrão, tá? Eu vou abrir aqui um site qualquer, por exemplo, deixa eu só carregar o Firefox aqui, e aí eu vou acessar um site aqui, por exemplo. Vou abrir o Google, vou procurar aqui notícias. Aí tá lá. Vou no G1, vai, portal de notícias do G1. Eu reduzir um pouquinho o zoom aqui, pra gente poder ver os banners da lateral. Ó, tá vendo? Repara que já começou a aparecer um monte de propaganda pra mim aqui, ó. Ó, um monte de propaganda na lateral, tá vendo aqui, ó, Gallant oferta, não sei o que, tá vendo? Um monte de propaganda. Por que que acontece isso? Porque ele tá utilizando o DNS padrão da internet, que não tem nenhum bloqueio, nenhum veto a respeito disso. Se a gente for agora no Pi-hole ali, ó, ele tem um contador, um contagirozinho, ó, total de chamadas, ou seja, quantas vezes a gente usou ele, esse azulzinho. Essa mãozinha, né, em vermelho, é quantas vezes ele bloqueou, e aqui ele faz uma média do percentual de bloqueio, tá? E aqui é o que a gente já tinha visto, que é a lista de bloqueios que já tá ativa aqui, que é a manage list, com todos os caras que ele vai bloquear. Então, beleza. Como é que a gente vai ativar esse cara? Essa configuração que eu vou fazer vale para qualquer sistema. Se você estiver usando o Windows ou o Ubuntu, do mesmo jeito ele vai funcionar. Então, a gente vai abrir aqui, de novo, o Ubuntu. Eu vou vir aqui na parte de configuração de rede dele. Pode ser que isso mude de acordo com o sistema operacional que você estiver usando. Nesse caso aqui, eu estou usando o Ubuntu. Não deve mudar muita coisa de um SO baseado em Debian para o outro. O Linux Mint deve ser bem parecido também. E aqui eu vou vir em IPv4. Ele está utilizando a configuração de DHCP, a configuração automática. O que isso significa? Que a configuração que está no meu modem, que está na internet de casa, vem automaticamente para ele. O computador está conectado na rede, ele pergunta: rede, o que você tem de informação aí? Ele vai jogar para mim automaticamente. O que eu vou mudar aqui? Eu só vou alterar o DNS. O que esse DNS faz? Ele basicamente é um tradutor de endereço. Ele converte o IP em nome e o nome em IP. Basicamente isso. O que a gente vai fazer agora? Qual é o IP que esse cara está usando? Quando a gente viu lá da outra vez, ele estava usando o IP 10.0.0.116, que é o IP que está aqui no navegador, certo? É o mesmo que a gente vai colocar aqui no DNS, 10.0.0.116. Confirmando aqui, é isso mesmo, 116. Antes da gente fazer a mudança, deixa eu só mostrar uma coisa que é bem legal aqui. Tem um site que ele é perfeito para fazer esse tipo de teste, inclusive para você verificar na sua rede o quanto que você consegue bloquear usando o seu adblock do navegador ou o que for, tá? Esse site aqui, se não me engano, acho que é Tartaruga, né? Turtle Adblock Test. Esse site aqui, ó, TurtleCute Adblock Test. Repara que quando ele abre, ele me dá algumas mensagens aqui na tela, mas o mais legal é que ele mostra uma bolinha, tá vendo? Com um percentual de bloqueio que eu tenho na minha rede, ó. 9%, tá? Isso, lembrando, eu não fiz nenhuma mudança na rede ainda. Pegou a rede da minha internet de casa e jogou pra cá, crua, sem nada. Eu tô bloqueando 9% do que tem de chamadas aqui, ó. Static Edge, ele não tá bloqueando. Page ADS, lá, Google Ads, Ad Colony, são todas essas ferramentas de AdSense, né? Quando você acessa um site, ele te sugere algumas propagandas baseado no seu acesso à internet, que é tudo capturado por telemetria. Então, esse bloqueio que você faz usando um adblock meio que inibe um pouco isso. Tudo vermelhão, tá vendo? Ou seja, ele não bloqueou quase nada e me deu uma média de 6% a merrequinha. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar para a configuração. Eu agora vou deixar o DNS do Pi-hole habilitado, só ele que vai fazer as consultas. Como é que vai funcionar isso agora? Ele vai chegar na internet, vai fazer a consulta, vai filtrar a listagem de acesso e o que tiver dentro daquela lista de bloqueio ele não vai deixar passar. E você não vai nem perceber, tá? Roda automático, muito rápido, é imperceptível. Então vamos lá, a gente vai dar um aplicar aqui. Eu agora já estou com a configuração certa. Deixa eu voltar aqui para confirmar, ó. Tá vendo? O DNS que eu tô usando agora é o 116. Qual é a outra forma da gente validar isso? Se eu acessar qualquer coisa aqui agora, se eu vier aqui, por exemplo, no YouTube, ele já tem que ter me dado alguma informação lá no Pi-hole de que a minha navegação passou por ele. Ó, eu tô deslogado aqui, ele vai me dar só umas informações meio genéricas e tal, uns shorts aqui aparecendo, papapá, inscrições, não tem nada. Agora vamos voltar lá no Pi-hole. Ó, tá vendo? Ele já fez 51 consultas no Pi-hole, já deu 4 bloqueios. Ele já bloqueou 4 itens aqui só nesse teste que a gente fez. Agora vamos fazer um segundo teste para validar o funcionamento aqui do DNS com esse bloqueio. Eu vou voltar naquela página que a gente estava para ver como é que ele vai acessar a página agora. Repara que já mudou totalmente o layout da página. Eu não tenho propaganda mais carregando. Ó, ele tá carregando só os banners do próprio site, ela é limpo, sem nada, não tem nada aparecendo. Olha que legal. E aí se você voltar lá no adblock, ela 227 consultas e 111 bloqueios, ou seja, 50% do que você acessou da internet foi bloqueado porque era spam, era telemetria, ou seja, coisas
coisas que você não precisaria, que estava te ocupando aí a tela. Inclusive, poderia até gerar uma falha de segurança, tá? Dependendo do site que você for abrir, quando você vai acessar um site mais duvidoso e tal, você tendo uma ferramenta dessa na tua rede, fazendo uma pré-checagem de alguma coisa maliciosa, é excelente, o que evita bastante problema. E aí, vamos voltar no Turtle lá, só pra gente ver qual é a pontuação que a gente vai ter agora no TurtleCute. Olha isso, cara. Olha isso, cara. 70%, 90%. E tá subindo, ó. Ele fez todos os testes, olha lá. 125 bloqueados, 14 não bloqueados. Total de 134. Cara, a gente foi de 9% pra 90%. Já vale o teu like, não vale não? Fala pra mim. Já vale, hein? Já comenta se você conseguiu esses 90% no teu teste aí também. E se não conseguiu também, deixa nos comentários que a gente vai te ajudar aí a configurar direitinho, tá? Cara, essa ferramenta é muito legal, dá pra você usar pra bastante coisa, inclusive pra navegação do celular. Se você configurar na tua rede e você consegue alterar o DNS do seu celular apontando para esse teu servidor caseiro, e você já tem aí, ó, todo um bloqueio automático residencial rodando 100% local para você poder fazer os testes aí e usar a internet legal. Beleza? Espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Lembrando que dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, curte, compartilha e até a próxima. Valeu!